Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente evita porque dá um certo choque por dentro. Será que você está usando a inteligência artificial como ferramenta? Ou, sem perceber, está tratando a inteligência artificial como uma espécie de voz final que manda na sua mente e na sua esperança? Porque olha que coisa curiosa, a polêmica não é a tecnologia existir. A polêmica é quando ela começa a ocupar um espaço que pertence a Deus, e aí a alma fica inquieta, como se tivesse perdido o centro. O mais contraintuitivo é isso. A inteligência artificial pode te dar respostas rápidas, mas não consegue te dar paz duradoura. Ela pode organizar suas ideias, mas não cura a raiz da ansiedade. Ela pode te dar eficiência, mas não te dá direção, não te dá livramento, não te dá sentido. E quando alguém tenta buscar no algoritmo aquilo que só Deus oferece, aparece um cansaço invisível. Você até sente alívio por alguns minutos, mas depois vem uma inquietação maior, como se a vida tivesse virado uma corrida atrás da próxima resposta. Então hoje eu vou te mostrar um caminho claro, simples e profundo para conciliar inteligência artificial e fé sem culpa, sem medo e sem confusão. Como usar a inteligência artificial com sabedoria, com energia positiva e responsabilidade, mantendo Deus no lugar de Senhor e a tecnologia no lugar de instrumento. E já adianto, você vai sair daqui com filtros práticos para não cair em armadilhas, com exemplos aplicáveis para o seu dia a dia, e com uma visão que poucos passam por aí. Mas antes, deixa eu te mostrar onde exatamente a maioria se perde, e por que isso mexe tanto com a nossa fé. Reposicionar o conflito. Inteligência artificial não é um Deus, é uma obra humana. Olha só, a inteligência artificial é impressionante. Sim, mas ela não é um Deus disfarçado de teclado. Ela não tem alma, não ama, não perdoa, não chama a conversão, não sente compaixão. Ela cruza padrões e devolve respostas. E é justamente aí que entra o ponto espiritual. Deus é Senhor, a inteligência artificial é ferramenta, e quando a gente mistura as prateleiras, nasce confusão, ansiedade e até uma fé meio terceirizada. Na prática, o risco não é usar inteligência artificial. O risco é entregar a ela o que pertence a Deus, confiança absoluta, obediência cega, identidade e a última palavra sobre a sua esperança. Quer um teste simples? Se a inteligência artificial disse algo e você já sente alívio como se fosse sentença final, cuidado. O caminho saudável é, use a inteligência artificial como apoio, mas mantenha a fé como eixo. A inteligência artificial pode acelerar tarefas, mas não produz paz duradoura no coração. Um jeito bem concreto de fazer isso, antes de aceitar uma resposta como verdade, pare 30 segundos e ore curto, do tipo, Deus, me dá discernimento e inspiração. Depois, confira em fontes confiáveis e coloque o filtro da consciência. Use a inteligência artificial para ampliar sua capacidade, escrever melhor, organizar uma rotina, estudar, mas não para substituir oração, discernimento e responsabilidade. Porque, daqui a pouco, a gente precisa separar o que é pergunta técnica do que é pergunta última, e isso muda tudo. Separar perguntas técnicas de perguntas últimas. Vamos fazer uma distinção que pouca gente faz, e ela traz um alívio enorme. Existem perguntas técnicas e perguntas últimas. Perguntas técnicas são do tipo: como eu escrevo melhor? Como organizo meus estudos? Como faço um roteiro? Como traduzo um texto? E aqui a inteligência artificial pode ser uma bênção de produtividade, quase uma injeção de energia positiva na rotina. Mas perguntas últimas são: quem eu sou? Por que eu sofro? O que é o bem? Como devo viver? A quem devo adorar? E isso pertence ao campo do sentido, do coração, da alma diante de Deus. A inteligência artificial ajuda muito no como fazer, mas não deve ocupar o para que viver. Ela faz rascunhos, mapas mentais, sugestões, checklists. Você pode pedir: crie um plano de leitura, resuma um capítulo, monte perguntas para eu revisar, organize um cronograma de estudos. Por exemplo, para crescer em sabedoria, você pode ler Provérbios, um capítulo por dia, depois Eclesiastes para ganhar perspectiva, e em paralelo um livro como Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, ou A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Aí sim você junta método com direção, com fé e esperança. Quando alguém tenta usar a inteligência artificial como se fosse Deus, nasce frustração. A pessoa quer uma resposta perfeita para a dor, uma certeza total para o futuro, uma sentença final para a culpa. Só que a cura do interior não vem de um algoritmo,
vem de relacionamento, verdade e rendição. E a paz duradoura não é um texto bem escrito, é um coração alinhado. Então use a inteligência artificial para te servir nas tarefas, mas leve as perguntas últimas para a oração, escritura, comunhão e discernimento. Por quê? Para conciliar tudo de forma simples, existe um modelo ainda mais forte que amarra as duas coisas sem briga. Um modelo simples de conciliação, instrumento sob senhorio. Agora, aqui vai um modelo simples e poderoso, bem bíblico na lógica, instrumento sob senhorio. A criação oferece recursos, a vocação humana administra, e Deus dá direção e cobra fidelidade. Então a tecnologia entra como recurso, não como trono. A pergunta não é só pode ou não pode, mas para quê, a que custo, e a serviço de quem? Quando você coloca isso na mesa, a fé deixa de brigar com a inovação e passa a governar o uso com sabedoria. Para ficar prático, use filtros bem diretos, quase como um checklist da alma. Isso me aproxima de Deus ou me anestesia? Isso aumenta meu amor ao próximo ou me deixa mais frio e impaciente? Isso me torna mais verdadeiro ou mais dependente de aparência e performance? Isso reforça vaidade, comparação e preguiça, ou fortalece virtudes como humildade, disciplina e serviço? Esse tipo de pergunta parece simples, mas gera cura porque liga a consciência ao céu, e aí você sente alívio sem autoengano. Quer um exemplo real de aplicação? Se você usa a inteligência artificial para montar um devocional, ótimo, mas revise com reverência, confirme na escritura, e pergunte: isso está conduzindo à esperança e à paz duradoura, ou só impressionando pelo brilho? Se você usa a inteligência artificial para responder alguém, ótimo, mas cuide do tom. Tecnologia pode dar velocidade, mas amor exige presença. E é justamente nesse ponto que muita gente tropeça, porque existem armadilhas bem comuns quando a ferramenta começa a parecer a autoridade, e a gente precisa nomeá-las sem medo. 3 armadilhas comuns e como evitar. Primeira armadilha: idolatria funcional. Se a inteligência artificial disse, então é verdade. Parece exagero, mas acontece rápido, viu? A pessoa não ora, não confere, não questiona, só engole a resposta e pronto, como se fosse um oráculo. O antídoto é simples e traz alívio. Verifique, confronte com a escritura, com a razão e com conselheiros sábios. Deus não te chamou para ser eco, te chamou para ter discernimento, com fé e humildade. Segunda armadilha: terceirizar decisões morais. A inteligência artificial escolheu por mim. Aqui é onde muita gente tenta aliviar o peso da responsabilidade, mas isso não gera paz duradoura, só empurra a conta para frente. A inteligência artificial pode sugerir caminhos, mas quem responde diante de Deus é você. Então faça assim: peça opções, prós e contras, e depois decida com consciência, oração e valores claros. Exemplo prático: me dê 3 alternativas de resposta educada. Ótimo, agora, qual delas honra a verdade e preserva o amor ao próximo? Essa parte é sua, com a inspiração do alto. Terceira armadilha: orgulho espiritual e intelectual. Agora eu sei tudo, não preciso aprender nem ouvir ninguém. A inteligência artificial dá velocidade, mas não dá santidade. Ela entrega informação, não forma caráter, não molda a alma. O antídoto é humildade aplicada. Mantenha hábitos que te aterrassem, como leitura bíblica diária, por exemplo, Provérbios e Evangelho de João, oração curta ao longo do dia, e conversas reais com gente madura na fé. E se você quiser usar a inteligência artificial aqui, use para te servir, mas de um jeito saudável, que é justamente o próximo passo. Um jeito saudável de usar inteligência artificial sem ferir a fé. Vamos ao uso saudável, aquele que soma energia positiva sem roubar o lugar de Deus. Para estudo, a inteligência artificial pode te ajudar com resumos, perguntas e mapas mentais, mas você confirma em fontes confiáveis, e principalmente, na leitura bíblica. Um método simples: peça 10 perguntas sobre o capítulo, responda você mesmo, depois confira o texto. Isso treina discernimento e fortalece a fé. E se quiser um plano leve, 15 minutos por dia em Marcos ou João, e uma vez por semana um salmo em voz alta. Isso acalma a alma e gera paz duradoura. Para servir pessoas, a inteligência artificial pode ajudar a preparar devocionais, roteiros e materiais didáticos, desde que você revise com responsabilidade e sensibilidade pastoral. Exemplo prático: peça um esboço, depois você humaniza com experiências reais, cuidado e oração. Porque gente não precisa só de conteúdo, precisa de presença, e a cura muitas vezes vem do jeito como você fala,
não só do que você fala. Se você lidera um grupo, pode pedir ideias de dinâmica, perguntas de reflexão e aplicações práticas. Depois, ajuste para sua comunidade, com amor ao próximo e esperança. Para a organização, ela pode estruturar rotina de hábitos, sem virar legalismo um cronograma de leitura, um lembrete de oração, um plano de estudos, até um checklist do dia. E para a criatividade, ela pode sugerir ilustrações e metáforas, mas a mensagem e o coração precisam permanecer seus, porque isso é parte da sua vocação diante de Deus. E, se você percebe que isso tudo precisa caber numa frase simples, quase uma placa na parede, então vem a síntese que amarra tudo e já prepara o próximo passo. Uma síntese bem objetiva. Guarde isso como uma regra de ouro. Deus é fim, inteligência artificial é meio. Deus é Senhor, inteligência artificial é ferramenta. A fé dá direção, a inteligência artificial dá eficiência. Quando você coloca cada coisa no seu lugar, a mente relaxa, o coração ganha alívio, e a alma para de correr atrás de uma resposta perfeita como se isso fosse cura. A tecnologia pode ser uma serva útil, mas nunca um altar. Na prática, pense assim, a inteligência artificial pode te ajudar a fazer mais, mas só Deus te ajuda a ser melhor por dentro. Então, antes de começar uma tarefa importante com inteligência artificial, faça um micro-hábito, uma oração curta pedindo inspiração e pureza de intenção. Depois use a ferramenta com responsabilidade e revise com verdade. E quando terminar, pergunte: isso me aproximou de Deus e do próximo? Se sim, você experimenta a paz duradoura. Se não, você corrige a rota sem culpa, com maturidade. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Quanto mais eficiente você fica, mais necessário é ter propósito, senão a eficiência vira só uma esteira rápida para o lugar errado. Por isso, não terceirize sua consciência. Ela é sua diante de Deus, e ela é o leme quando o mar de informações fica agitado. Agora, se a gente fosse abrir essa conversa de um jeito que prende atenção, mexe com a dor real e ainda entrega uma promessa prática, como seria a introdução perfeita? Quando você termina um conteúdo desses, a pergunta não é "foi bonito", é "vai virar prática". Então eu te provoco com carinho, hoje mesmo, onde a inteligência artificial tem tentado ocupar um lugar que pertence a Deus na sua vida, na sua confiança, nas suas decisões, na sua identidade, na sua esperança. Você consegue enxergar um ponto em que você buscou alívio rápido numa resposta, mas deixou a oração, a escritura e o discernimento em segundo plano. Seja honesto, isso tem te aproximado de paz duradoura ou tem te deixado mais ansioso, dependente e inquieto por dentro? Fazendo um teste simples pelos próximos 7 dias, antes de abrir a inteligência artificial, faça uma oração curta pedindo inspiração e sabedoria. Depois use a ferramenta só para tarefas técnicas e reserve as perguntas últimas para Deus. Aplique aqueles filtros. Isso me aproxima de Deus ou me anestesia? Isso aumenta meu amor ao próximo? Isso fortalece virtudes ou alimenta vaidade e comparação? E se você perceber que escorregou, não se condene, ajuste a rota e peça cura e livramento, porque maturidade espiritual é caminhar com verdade, não com performance. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a maior chave que virou aí dentro hoje? Em qual das armadilhas você mais se reconheceu? Se a inteligência artificial disse a verdade, a inteligência artificial escolheu por mim, ou agora eu sei tudo? Escreve nos comentários, porque a sua resposta pode ser exatamente a palavra que outra pessoa precisa para reencontrar o eixo da alma e voltar para o centro de Deus. E se essa mensagem te trouxe direção, se inscreva no canal, ative as notificações e encaminhe para amigos e familiares que precisam de uma palavra amiga. Vamos espalhar fé, esperança, energia positiva e paz duradoura, com responsabilidade e amor.